Nossa República desta semana recebe Alice Trout, diretora executiva do Instituto Centro de Vida, o ICV, uma organização da sociedade civil de interesse público que promove ações nos temas da transparência, da governança ambiental e das políticas públicas destinadas aos cuidados socioambientais. Com Alice, vamos conversar sobre as queimadas e os graves impactos sobre o clima, esse clima extremo que nos afeta a todos. Alice, seja muito bem-vinda à nossa República. Obrigado por mais uma vez ter aceitado esse nosso convite para tratar de um tema que está preocupando todos nós aqui em Mato Grosso, no Brasil inteiro, mas em Mato Grosso em particular, porque nós estamos sentindo os efeitos das queimadas de uma forma muito rigorosa esse ano. A gente já teve outros momentos, né, em que as queimadas acabaram nos deixando estarrecidos, principalmente quando atingiu a região do Pantanal, mas agora as queimadas estão assim, espalhadas pelo estado inteiro. Todo lugar está queimando. Chapada, que costuma queimar todo ano, mas com um certo controle, esse ano está queimando mais do que tudo. E eu queria, vocês do ICV costumam acompanhar os dados e, enfim, e avaliar a situação. Eu queria que se desse um panorama. Nós já temos aí quase 26 mil focos de calor aqui em Mato Grosso, é o estado que mais tem demonstrado aí essa coisa forte das queimadas. Como é que vocês avaliam isso? Pois antes de tudo, muito obrigada pelo convite, é sempre um grande prazer conversar com você, e realmente, assim, esse período do ano, a gente, no ICV, a gente já sabe que a intensidade que o trabalho vai ser muito voltado para queimadas, e a gente se prepara para ter mais gente para o monitoramento, mais gente para análise de onde está acontecendo. A gente também trabalha com brigadas, com diferentes tipos de intervenções, e esse ano está, na verdade, maior que os outros anos, né? A gente tá com mais de 34 mil focos de calor em Mato Grosso desde o início do ano. É o número de foco de calor maior de todo o Brasil. Talvez esse ano a diferença é que o resto do Brasil também está queimando. Então, acho que a gente tem até, apesar de ser o estado que se destaca mais em termos de número de foco de calor, a gente está vendo isso acontecer em vários outros estados, né? Então, tá muito mais que os outros anos, está parecido. O ano de 2020, que eu acho que a gente conversou em 2020. Foi um ano fortíssimo também. Exato, então foi um ano que no ano inteiro a gente teve 47 mil focos de calor, para você ter uma ideia. A gente está em setembro, mês 9, a gente está já em 34 mil. E com uma aceleração nos últimos dias assustadora, né? Porque a gente teve mais de 8 mil focos no mês de setembro. A gente se encontra de novo nessa situação que todo mundo está esperando para a chuva chegar, para sair dessa situação, porque a verdade é que a gente não consegue mais controlar a situação. A gente viu essa semana aqui em Chapada, nosso estúdio fica aqui em Chapada dos Guimarães. Sim. E a gente percebeu que os bombeiros, aqueles que trabalham de forma voluntária nas brigadas de combate a incêndio, defesa civil, enfim, as pessoas já estão exauridas, exaustas, elas já não têm mais força para seguir combatendo fogo, porque realmente estão em um processo extremamente cansativo e não para, né? Quer dizer, extingue o fogo de um lado, corre para o outro, quando assusta, voltou a queimar naquele primeiro lugar. Então tá assim, tá uma situação bastante calamitosa. E eu queria
tirar uma dúvida. O ICV acompanha essa situação há muitos anos, quer dizer, desde a década de 90, salvo engano, vocês têm uma atuação no sentido de observar o que está acontecendo e, enfim, propor caminhos, soluções. Eu estou aqui desde 1985 e a gente sempre teve, nessa época do ano, em alguns anos, essa coisa de ter essa fuligem no ar, de ter essa fumaça que cobre Cuiabá, né? Mas, assim, nunca é quente bastante, sempre. A gente sempre viu o fogo em alguns pontos da estrada de Cuiabá-Chapada, mas esse ano tem algo de completamente diferente, de mais agressivo, de mais quente. O que mudou ao longo desses anos é o clima que está mudando bastante e favorecendo, ou existe, as pessoas falam muito, Alice, em queimadas criminosas, que as pessoas estão colocando fogo, quer dizer, o que está acontecendo com a gente, hein? Eu acho que o ICV tem 33 anos, a gente foi fundado na véspera da Rio 92, e de 1991 para cá, a gente já vivenciou realmente, assim, eu lembro de 2007, 2004, 2007, não vou lembrar de todos os anos, mas realmente isso que você está contando, é uma situação que já acontecia, mas acontecia durante alguns dias, todo mundo ficava estarrecido, mas agora está acontecendo faz 2, 3 semanas, e uma situação que a gente está, na verdade, que foi bastante anunciada, porque o CEMADEM, que é o Centro de Acompanhamento da Seca, assim, que ele fez esse alerta sobre a seca, já estava falando que tem vários municípios de Mato Grosso que estão numa situação de seca extrema desde o mês de maio. Então, já estávamos com esse alerta que ia acontecer. A gente vê a distribuição de focos de calor, esse ano ela está muito mais importante na parte amazônica. Chapada queimou, mas queimou mais nos últimos dias, né? A parte do Cerrado também está queimando, o Pantanal também, mas o que está mais queimando é a parte de Amazônia. A Amazônia, não temos como ter fogos acontecendo assim, de forma espontânea. O bioma amazônico ele tem uma umidade natural que faz que isso nunca acontece. E a gente sabe que está vendo que não tem nenhuma chuva, nenhuma formação assim que possa ter até raios. Então, o que acontece? Acontecem situações que antigamente fazia uma limpeza de pastagem, fazia talvez até um desmatamento, e a situação ficava sob controle. A gente vê hoje situações que, pela situação de seca, estão saindo totalmente de controle. Quando a gente, em 2020, a gente fez uma pesquisa, a gente avaliou da onde vinha a área queimada, assim, aonde o fogo tinha começado, e a gente conseguiu mapear que para 60% a 70% se tratava de 8 inícios de fogo. Então, na parte de Mato Grosso. Isso, eu acho que assim, é um dado que mostra assim, a responsabilidade que as pessoas têm que ter com o fogo. A gente precisa entender que hoje a gente pode criar, quando não tem condições de combate ao fogo, situações catastróficas. E isso que aconteceu no Pantanal há 4 anos atrás, e isso que está acontecendo hoje no país inteiro, na verdade. E, na verdade, é um novo normal, a gente está vendo uma crise ambiental que está mudando de patamar, onde práticas que há alguns anos atrás, talvez, dava para controlar, hoje a gente não consegue mais controlar, porque a vegetação está tão seca que vai se alastrando, assim. Você falou uma coisa assim super grave, que as pessoas parecem que não acreditam, que é no fato de que
a situação climática está sendo levada ao extremo, né? E realmente há uma mudança enorme no comportamento do clima ao longo de todo o ano. Quer dizer, não é só nesse ano, nesse momento de seca, de queimada. No momento das chuvas também você tem alterações que são importantes, que acabam afetando a vida do ser humano. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu queria só... Você se referia a 2020, e a gente tem lá um cenário que foi objeto de estudo da Embrapa, Pantanal, do ICMBio, etc. E há uma estimativa que em 2020 morreram cerca de 17 milhões de vertebrados com efeito dessas queimadas, dos incêndios, etc. São estimativas. Agora, este ano, a sensação que a gente tem, talvez a gente esteja mais próximo da área de queimada do que em 2020, né? Mas como isso se espalhou muito, nós temos queimadas na região norte do estado, na região que você citava aí, do Mato Grosso amazônico, nós temos queimadas no Médio Norte, plantações estão sendo destruídas pelo fogo. Assim, né? As pessoas estão lá, plantaram e vão ter que plantar tudo de novo, não sei como é que vão se virar. E aqui também no Cerrado, essa coisa muito forte. Já existe alguma estimativa do prejuízo para a nossa fauna? A flora está na cara que essa coisa vai custar caro. E a nossa fauna? Você acha que isso vai ser maior ainda que os 17 milhões de vertebrados que morreram lá em 2020? Então, é difícil avaliar, é uma avaliação que a gente faz depois, né? Então, a gente quer, mas tem o impacto direto da fauna que acaba sendo queimada, morre diretamente pelo impacto, mas também o impacto da fauna das cadeias alimentares que você vai destruindo, né? Porque os animais, obviamente, se alimentam da vegetação que acaba sendo queimada, e com isso eles morrem de fome, de sede, então tem tudo... Infelizmente é uma catástrofe que a gente demora um pouco para mapear o impacto dela, porque isso acontece e vai criar situações que vão se alastrar um pouco mais. E a gente fala disso da fauna, mas é uma questão social também. Vale dizer que os focos de incêndios que a gente vê é mais ou menos um quinto em terras indígenas. Mas quando você vê populações que estão em situação um pouco mais difícil socialmente, essas populações que dependem muito da vegetação local, que dependem muito dos rios e tal, elas acabam passando por situações de miséria, sem mais água para beber, sem mais o rio para se locomover. Então, assim, eu acho que a gente que a gente tem até uma grande dificuldade para medir o impacto imediato, e sem falar da questão da saúde. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente retoma em seguida, aprofundando um pouco mais essa discussão, porque eu acho que esse assunto está na hora. A gente está vendo as coisas acontecerem, está vendo a destruição cada vez mais batendo a nossa porta, quer dizer, está no nosso quintal, né? E nosso quintal, quando eu falo nosso quintal, estou falando literalmente, quer dizer, tudo está sendo afetado, né? As árvores frutíferas, enfim, a seca, de uma maneira geral, ela está muito mais forte do que em anos anteriores. Mas a minha preocupação agora, quer dizer, será que as pessoas estão se dando conta da gravidade do problema? Vocês têm uma avaliação, alguma pesquisa, algum estudo que possa demonstrar o grau de preocupação da sociedade brasileira e mato-grossense, claro, sobre a gravidade dessa situação que nós estamos enfrentando? Acho que em algum âmbito está todo mundo vendo o que está acontecendo. Eu não tenho dado de sondagem assim muito atualizadas, mas
O que eu posso dizer é que, apesar de todo mundo estar vendo, acho que o que talvez se sobressai de tudo isso é que a gente não está conseguindo direcionar os recursos públicos para conseguir apagar o fogo. Então, a gente está vendo, mas a gente ainda não, como sociedade, ainda não consegue fazer, preparar essa temporada de uma forma que possa realmente dar conta do desafio, né? Porque a gente está... no imaginário coletivo, eu acho que todo mundo consegue dizer, em 2020 queimou no Pantanal. Eu acho que todo mundo consegue dizer, o mês de agosto, setembro são meses difíceis. Mas a gente tem hoje uma redução de gastos públicos para bombeiros, a gente tem hoje uma dificuldade de apagar os incêndios que faz questão, eu acho, assim, de que apesar do fato que todo mundo está vendo que está ficando mais quente, que as coisas estão mais secas, não estamos dando conta de dar uma resposta a contento, assim. Bom, você falou algumas coisas que são importantes. Primeiro, o não preparo, embora aqui em Mato Grosso a gente esteja ouvindo, vendo alguma mobilização em torno dessa perspectiva de ter muitas queimadas este ano, a gente está ouvindo desde o começo do ano uma certa mobilização, uma certa preocupação governamental. Você acha que isso não foi, que não se movimentou recursos suficientes para fazer frente a esse desafio? Quer dizer, ou estava se aguardando, estamos correndo atrás, enfim. Hoje, na segunda passada, uma semana atrás, eu estava gravando aqui e os aviões que estão ajudando a combater o fogo passavam por cima da sede do estúdio o tempo todo. De cada 15 minutos, 10 minutos, passava um avião para reabastecer ou para levar água para esses lugares. É preciso uma superestrutura ou é mais importante a gente ter uma conscientização da população brasileira nesse sentido, no sentido de dar um freio na destruição, no desmatamento, na queimada ilegal, enfim, em todas aquelas situações que favorecem a emissão de gases, etc., que favorecem o aumento do calor? Acho que de tudo, eu ia falar de tudo um pouco, mas de tudo muito, assim. Então, tem toda a campanha do fogo, ela tem que começar em janeiro, ela tem que começar assim que a temporada, que a chuva chegue, a gente tem que começar a fazer campanhas mais fortes de conscientização. A gente precisa construir acervo, a gente precisa... Tem umas questões bem básicas de articulação entre bombeiros, entre brigadas, seja elas voluntárias, seja elas mistas, e entre os poderes públicos que fazem a diferença. A gente está vendo ainda uma certa falta de transparência sobre o que está acontecendo. Então, os dados que a gente consegue ver é que tem uma redução de orçamento para isso. Agora, a gente não consegue avaliar a força, a intervenção que está sendo feita, por exemplo, porque esses dados não são disponíveis. Mas, em vários lugares, eu acho que o modelo de brigada, em algumas fazendas, eu conheço vários casos de fazendas que tinham assim, uma preparação muito boa, brigadas, recursos, e que mesmo assim não conseguiram apagar o fogo, e viveram situações assim, de calamidade extrema. Então, acho que todo mundo está vendo hoje que aviões fazem muita diferença, e tem tido um uso de aviões relacionados a aviões agrícolas, assim, bem interessante, mas que ainda é aquele do suficiente. Ontem eu saí de Alta Floresta de carro até Sinop, mas estava uma situação de devastação, assim.
Então, a gente precisa se preparar melhor, ter mais recursos, ter mais, assim, tem um aparelho de gestão mais afinado. O Portugal tem 7 mil brigadistas, mais ou menos, para atuar. A questão agrícola no Portugal é meio importante, né? Porque você tem uma matriz econômica que também... eles têm 7 mil brigadistas. O Preve Fogo hoje tem 13 mil brigadistas. Claro, tem os bombeiros militares, mas a gente ainda não consegue medir, não consegue dar conta desse desafio que está na nossa frente. E o fato é que ano que vem vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai passar até anos que essa severidade assim, da seca e dos incêndios vai se repetir. Então, a gente precisa estar melhor preparados. E não é só um problema governamental, né, Alice? Me parece assim que governos, tanto federal como os governos estaduais, precisam definir uma política de combate, de prevenção primeiro, né, de conscientização e prevenção, estruturar, ter uma política pública muito bem estruturada, elaborada, estrategicamente elaborada, no sentido de prever que vai ter uma situação calamitosa aí na frente e que ela precisa se preparar. Mas, do mesmo modo, me parece que o setor privado também precisa ter essa responsabilidade, né, de ajudar. Você citou a fazenda, onde as pessoas estavam mais ou menos organizadas, enfim, prontas, e não deram conta. E essa é uma situação que afeta economicamente, sobretudo do Médio Norte para cima, todos os municípios de Mato Grosso, e é preciso ter uma política mais robusta. Hoje nós vivemos uma situação, e aí eu queria que você comentasse também, que os voluntários, aqueles que se dedicam ao combate aos incêndios de forma voluntária, quer dizer, que não são concursados do Estado, não são empregados de nenhuma fazenda, mas que são voluntários mesmo, que vão para a linha de frente, essas pessoas, elas dependem hoje, e é uma coisa impressionante, do apoio da própria população para água, alimentação, para fruta, para que eles consigam se manter nas linhas de frente do fogo. Esse quadro todo não dá para organizar, não existe uma proposta de nível nacional, quer dizer, que envolva os governos, enfim, que mobilize a sociedade, o setor privado, porque esse assunto já extrapolou o que é de racional, quer dizer, agora ou as pessoas vão se conscientizar de uma vez, ou me parece que nós vamos padecer, morrer queimados por aí, ou sufocados pela fumaça. Tomara que não, né? Mas tomara que não, eu estou exagerando, mas é porque a coisa está muito próxima de acontecer. Não, exatamente. Assim, esse ano foi o ano que eu vi mais situações, assim, exatamente a situação que você descreveu, assim, de pessoas exaustas, de pessoas que estão lutando contra o fogo há uns 5 dias sem dormir, que estão procurando veículos, que estão procurando alimentação, e que não conseguem nem cuidar disso porque estão precisando apagar o fogo, literalmente. Então, eu vi realmente uma mobilização muito interessante em Chapada para juntar frutas, alimentação para isso. Eu acho isso bem bonito, assim, mas a gente precisa, isso não pode depender de um movimento de solidariedade, né? Tem que ser um movimento organizado antes. A gente sabe hoje que dos 34 mil focos que tem em Mato Grosso, tem uns 24 mil que vêm de territórios, assim, de terras privadas, incluindo assentamentos, assim, Então, eu acho que a gente tem muitos dados para organizar isso, e eu acho que está na hora disso sair também do espaço puramente governamental de fiscalização. A gente tem no Mato Grosso um plano de prevenção e combate aos incêndios florestais que não é um plano assim participativo, ele não inclui outras, ele é um plano do governo da SEMA com os bombeiros. É importante ter esse plano, é importante em algum momento
ter espaços fechados, porque é um espaço de inteligência, eu entendo a questão do sigilo, mas é importante também a gente entender que esses proprietários privados querem defender o seu território. Então, eles querem apagar o fogo. Então, uma articulação com repassar os telefones, ter conhecimento do sistema de alerta das fazendas, dos responsáveis, enfim, é preciso ser organizado e eu acho que assim, não tem mais como a gente viver sem isso. Em territórios coletivos, como em terras indígenas, isso também é necessário, uma melhor articulação entre a FUNAI, o Preve Fogo, as lideranças. E são muito vulneráveis, né, Alice? Os povos indígenas estão muito vulneráveis nessa situação, né? Porque não tem infraestrutura para ajudar, para combater o fogo, não tem nem, né? Estão vulnerabilíssimos nessa situação. E ficam apagando fogo em chinelo, às vezes você tem situações muito tensas, assim, que estão acontecendo, com a dificuldade de articulação entre as agências e é uma necessidade da gente se preparar melhor, não tem como... Isso demanda transparência, demanda articulações, mas assim, ao mesmo tempo, o Brasil é um dos países que melhor monitora o seu território. Então, estamos com... Talvez ainda falte recursos, mas recursos foram desbloqueados e eu acho que não estão sendo bem utilizados até agora. Assim. Que é uma situação realmente grave. Bom, gente, todos nós, né, de uma certa forma, estamos bem preocupados com essa situação das queimadas, do aumento do calor, até porque, assim, tem sido difícil conviver com esse clima, né? Nessas regiões. Hoje, antigamente, Cuiabá sofria muito por conta da questão das queimadas que chegavam e acabavam ficando por cima da cidade, tá? Mas hoje é uma coisa meio generalizada, né? Você sai daqui, pega o 63 e vai, você estava falando do Sinop, e está tudo meio assim, todas as regiões estão muito afetadas, e a gente sabe que as chuvas vão chegar, mas vão demorar um pouquinho, não chega na hora que a gente quer, né? E eu queria, porque assim, esse é um problema específico, quer dizer, nós estamos tratando das queimadas, de um período, do clima, mas existe um conjunto de outras situações que favorecem com que isso aconteça. Por exemplo, a gente não tem um controle efetivo da questão dos gases de efeito estufa. A própria área agrícola, ela tem dificuldade de se enquadrar de uma maneira mais ambientalmente correta, quer dizer, que permita com que se forme os rios nas nuvens, que haja essa preocupação, não é? Você acha que é possível que o governo brasileiro, os estados brasileiros, tenham que investir muito nessa coisa da conscientização e muito nessa questão da estruturação dessa prevenção, no sentido de ter as condições mais adequadas para esse combate? Sim, tem várias necessidades de investimento que são gritantes, assim, na parte de combate, mas também na parte de fiscalização, porque a gente também está vendo situações de crimes, no sentido de que o desmatamento hoje, ele está muitas vezes acontecendo sob forma de degradação. Então, não sei se você viu no Pantanal, teve toda uma área enorme, assim, que foi... Destruída quimicamente, né? Exato. Então, a gente tem o uso de produtos químicos, a gente tem o uso do fogo, a gente tem exploração florestal ilegal, com madeiras, assim, e a gente precisa coibir esses comportamentos, porque o que acontece? A Amazônia, que tem a floresta amazônica, que tem uma importância tão grande assim, para as mudanças climáticas, ela está sendo mastigada assim, nas beiras, e a gente com isso está perdendo condições de
A gente está avançando na direção de uma seca mais forte, a gente está avançando na direção de mudanças climáticas mais sem controle. O Mato Grosso, mas também o Brasil, tem muitas possibilidades, assim, tem um papel enorme nas mudanças climáticas, porque é um dos estados, o Mato Grosso é um dos estados que mais, que tem um rebanho bovino tão importante. A pecuária, ela tem uma importância tanto para no avanço na floresta amazônica e no desmatamento, então a gente precisa garantir que a pecuária ela não avança na floresta, mas também pelo metano. Então, o arroto do boi, esse gás metano, ele hoje é uma grande oportunidade também para o Mato Grosso reduzir as suas práticas de emissões de gases de efeito estufa, ser remunerado, conseguir recursos para modernizar as suas propriedades e reduzir as mudanças climáticas. Então, ao mesmo tempo que a situação está muito crítica, a gente está num momento onde a gente pode fazer a diferença. E a gente precisa se empenhar para isso. Das iniciativas governamentais, das políticas públicas, no sentido de se estruturar melhor para enfrentar essa dificuldade. E quando a gente fala em enfrentar essa dificuldade, a gente está falando também da questão da conscientização, porque as pessoas não podem desmatar para fazer pasto, já se exauriu, e Mato Grosso nem precisaria disso, né? Por conta do que já tem, né? Eu tenho defendido a tese de que Mato Grosso, daqui para frente, se ele não cuidar, ele vai começar a perder seu maior patrimônio, que é ter cerca de 60% de sua área preservada, que é o maior patrimônio, o maior ativo que o Estado tem, né? Então, eu preciso dar um break nisso. Você sente que há boa vontade? Porque, assim, nós estamos diante de um problema social, daquele que todo mundo fecha os olhos, não é? Não é aqui, não é comigo. Não, é um problema econômico, é no bolso de cada fazendeiro, de cada agricultor, que esse problema vai desembocar, certo? Está escrito nas estrelas, na fumaça, está escrito tudinho aí. Né? A gente está percebendo que se as pessoas, se esses produtores não abrirem os olhos, daqui a pouco eles não vão ter atividade econômica. Porque qual que é desculpa, eu estou fazendo uma pergunta, mas estou debatendo aqui com você. Qual que é a grande vantagem de Mato Grosso em relação a outros estados? É o clima. É ter o período de chuva certo, o período de estiagem certo, época certinha de plantio, etc, etc. Só que isso vai estar mudando tudo, está mudando aos poucos. A gente percebe que já não é tão regular. Pessoas começam a perder plantações por conta disso. Então, assim, não está na hora assim, de Congresso Nacional, governo federal, enfim, todo mundo, e principalmente aqueles que, Frente Parlamentar da Agricultura, que tem uma atuação fortíssima no Congresso Nacional, não está esse pessoal perceber que eles estão colocando em risco o próprio negócio, quer dizer, a sobrevivência da agricultura nossa, porque assim, essa é uma questão. A outra questão que você citou, que me parece importante a gente falar, é assim, até que ponto os demais países do mundo estão efetivamente comprometidos em ajudar a preservar a Amazônia. Estou falando isso porque se fala muito, mas se vê pouco recurso por aqui. Acho que uma questão importante aqui é a gente olhar para essas questões de forma técnica, assim. E eu acho que, infelizmente, o Congresso brasileiro não tem olhado isso de forma muito técnica e não tem contribuído para realmente avançar nas coisas que mais precisam avançar. Então, a gente precisa hoje, por exemplo, de um sistema a gente precisa de tantas coisas, né? Mas a gente precisa de um sistema de monitoramento das emissões no sistema agropecuário, nas fazendas. A gente precisa, para garantir que o que se deixou de emitir de metano, por exemplo, vai ser contabilizado e vai ser os próprios fazendeiros vão ser compensados por isso. Eu acho que tem muita coisa para se fazer que não estão sendo feitos, e infelizmente a questão ambiental que é tão, assim,
no coração do negócio do fazendeiro, da agropecuária, sem clima, sem água, você não faz nada, né? E essa questão que estão nesse coração do negócio, ela está sendo tratorada por uma visão, às vezes umas visões ideológicas que não precisaria, assim. Eu acho que hoje não dá nem mais para negar que a crise climática está presente, faz parte do cotidiano. Então, eu vejo, assim, em vários aspectos que o Congresso, o governo estadual não estão olhando para o que precisa ser endereçado. A gente precisa, por exemplo, eu vou juntar a resposta nas suas duas perguntas, né? Para garantir que países que já contribuíram muito para a situação que a gente está, estão realmente pagando o que precisam pagar para o Brasil, a gente precisa mostrar, a gente precisa ter sistema de rastreabilidade, sistema de transparência, sistema de monitoramento. O Brasil é um dos países que está melhor posicionado para isso, mas por questões, às vezes, ideológicas, contra a moratória da soja, contra a legislação europeia, a gente acaba fechando as portas para possibilidade de valorizar o que é a produção brasileira. Porque eu acho que ninguém está falando aqui que a produção agropecuária ela é o vilão. Na verdade, quem faz coisas erradas, da mesma forma que são poucos que começam os incêndios, são poucos que têm problemas nas fazendas, são poucos que têm assim, situações de déficit de reserva legal. Então, a gente precisa, só que essas poucas pessoas conseguem fazer um lobby que não nos leva até a transparência necessária, não nos leva até a rastreabilidade necessária para avançar. Não estou falando aqui que nenhum país é bonzinho, não estou falando isso, mas eu estou falando que o potencial brasileiro ele está inibido por alguns comportamentos que são a rigor fácil de mudar, que são baseados na transparência e na rastreabilidade. Assim. Mas você tem razão, Alice, essa discussão ideológica no Congresso atrapalha muito, porque as pessoas perdem o foco, elas ficam discutindo de quem eu gosto menos, quer dizer, olha, a briga aqui é porque você pensa assim, eu penso assado, mas sem nada, absolutamente nada produtivo, né? Nenhuma discussão que seja, que tenha um fundo, um propósito, pelo menos, de enfrentar o problema, né? Eu acho assim, esse lado, ao mesmo tempo que o agronegócio é extremamente avançado, é extremamente tecnológico, tem uma visão estratégica do ponto de vista do comércio exterior, estou falando da maioria das grandes empresas, de quem investe, preserva, aqueles que defendem a moratória da soja como uma forma de dar um break e tem se mantido inflexíveis em relação a isso, mas a gente vê que tem muita gente, principalmente no Congresso Nacional, defendendo o caos, né? Quer dizer, sem pensar, sem raciocinar, e só vão perceber isso, e eu acho até que são pessoas, eu imagino, que de verdade, não tem nada a ver com quem produz de fato, quem planta, quem faz as coisas que precisam fazer, né? Então, realmente eu preciso de uma mudança, né? Um abrir de olhos e, olha, vamos focar no que é importante, né? Vamos focar que as fazendas precisam ser produtivas, que a gente não pode ampliar a crise desmatando, perdendo a capacidade de ter chuvas regulares, etc., etc., que isso é mais importante do que qualquer discussão ideológica. E aí eu estou falando tanto de direita quanto de esquerda, viu, Alice? Exato. Porque a gente também tem uma visão de esquerda que combate o agronegócio como se fosse algo pecaminoso, e não é, né? São duas coisas importantes, quer dizer, tanto a sustentabilidade, a preservação ambiental, quanto
o negócio em si, que gera riqueza, gera emprego, gera renda, movimenta a economia e posiciona o país de uma forma estratégica. Acho que está faltando um pouco de cabeça, né, para pensar o certo. Estou errado? Eu acho que a gente tem que se lembrar disso quando a gente vota, né? Estamos chegando no período eleitoral, é um bom momento para a gente se lembrar da responsabilidade que os nossos tomadores de decisão têm, né? Acho que o movimento pecaminoso é aquele que acaba com a água, que acaba com a vegetação, que acaba com a sustentabilidade do negócio, assim, seja agropecuária, seja agrofloresta, seja uma produção de sociobiodiversidade. Precisamos de água para beber, para comer, e a gente precisa trabalhar para isso. Ao mesmo tempo, o Brasil é um dos países que é mais reconhecido ambientalmente. Assim. Então, o que você diria, quer dizer, como uma pessoa que acompanha todo esse cenário, toda essa dificuldade, o que você diria para as pessoas, não é nem para o congressista, mas para as pessoas que votam nos congressistas, as pessoas que estão na cidade sentindo esse calorão todo, essa secura toda, o que você diria, recomendaria para essas pessoas no sentido de buscar um caminho? Eu acho que a gente precisa votar em pessoas que respeitam a lei, que implementam as políticas que vão simplesmente assim garantir que a gente tenha esse futuro e que os nossos filhos tenham esse futuro sem... acho que quem é pai hoje, quem é pai e mãe hoje, sabe que a gente está muito preocupado para o que a gente vai deixar para a nossa geração futura. Eu acho que a gente não tinha tanto essa visão, a gente falava isso de forma mais teórica há alguns anos atrás. Hoje a gente entende melhor o que vai ser o risco dos incêndios, o risco, a dificuldade de ter negócios agropecuária, de agroecologia, dentro de todos os territórios nessa situação. Então, a gente precisa de votar para candidatos que respeitam isso e que entendem que implementar a legislação ambiental, seja nos parques do Mato Grosso, seja dentro das comunidades, das propriedades, é fundamental. Então, eu diria isso. Olhem para seu candidato e garantem que eles se preocupem com isso. Muito bem. Eu agradeço muitíssimo, Alice, a sua participação aqui na nossa República novamente. Sempre uma contribuição importante para uma discussão mais profunda, com um olhar mais cuidadoso sobre as coisas do meio ambiente. Eu agradeço muitíssimo a participação do ICV nessa luta aí, que é em defesa da população, não é em defesa de uma fazenda ou de um projeto qualquer, em defesa do meio ambiente, em defesa das pessoas, da vida das pessoas. Né? As pessoas costumam distanciar essa coisa, né? De, não, a minha vida é uma coisa, o meio ambiente é outra. Não é. Né? É tudo uma coisa só. Alice, muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Obrigada, abraço. Nossa República termina aqui. Até a próxima semana, uma outra entrevista tão importante quanto essa com a Alice do ICV. Um abraço a todos e até a próxima semana.